participante disso, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Amém? Você está pronto para ouvir a palavra? Amém. Deus é bom. Existe um sentimento que está no meu coração já há muito tempo, né? Deus, Ele inundou a minha vida com esse sentimento, e talvez eu tenha me encontrado no que diz respeito à inspiração correta para os dias que estamos vivendo hoje. E você que já tem me ouvido já há muito tempo, não vai mudar muito da inspiração que eu já tenho seguido. Mas a gente vai caminhar por algumas passagens bíblicas muito interessantes para a gente poder realmente realçar ainda mais, né, intensificar isso no nosso coração, porque esse é o sentimento que Deus quer que a gente tenha nesses dias, amém? Glória a Deus. E o Senhor, Ele tem falado muito comigo acerca sobre esse padrão, essa instrução para esse tempo, no que diz respeito às dificuldades, porque muitas vezes a gente olha ao nosso redor e a gente não consegue enxergar outra coisa senão os tempos difíceis, a vida com a ótica do mundo. Mas não é isso que Jesus ensina na sua palavra, no que diz respeito ao teu campo de visão e como enxergar as coisas. Está comigo? E eu talvez vou separar um tempo aqui da minha ministração para poder introduzir algo bem interessante para você. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 61. Estão comigo? Glória a Deus. Hoje é uma boa noite para você ficar cheio do Espírito Santo. Para você sair daqui cheio de Deus. Pastor, eu já estou cheio, então sai transbordando, irmão. Aleluia. Isaías capítulo 61 vai tratar um pouco sobre uma missão, a missão de Cristo no que diz respeito ao resgate da humanidade, e a gente sabe que isso, no seu aspecto geral, vai trazer uma clareza quando a gente lê o texto, porque esse texto ele é repetido no Novo Testamento pelo próprio Jesus, lá em Lucas, e a gente vai ver com clareza no que diz respeito ao propósito de Jesus, sendo evidenciado a partir do profeta Isaías, que é o que talvez mais fale sobre o ministério de Jesus, e o texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar a liberdade aos cativos, e a libertação das trevas aos oprimidos, e para proclamar o ano da bondade do Senhor. Você está comigo? Amém. Essa é a missão de Jesus. Isaías já anuncia desde então, né, muito tempo antes do surgimento de Cristo e da aparição de João Batista como o precursor do ministério de Jesus. João Batista já vai apontar, já vai anunciar, profetizar acerca da vinda de Jesus. Você está comigo? Amém. Desde o princípio, quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 4, quando Eva dá luz a Caim, está comigo? Ela declara algo interessante, e quando a gente vai ler o texto, a gente vai ter algumas percepções da expectativa de Deus acerca de Jesus. Por quê? Porque foi profetizado, pelo menos o primeiro versículo que a gente tem isso de uma forma clara e explícita, seja Gênesis capítulo 3, a partir do pecado, quando Adão come do fruto junto com a sua esposa que cai, a primeira indagação de Deus, né, acerca desse tempo da vinda de Jesus, seja esse texto. Gênesis 3:15 fala da serpente sendo realmente vencida por um homem que será descendente da mulher, né? O texto diz: tu ferirás a cabeça e ele ferirá o calcanhar. Você está comigo? Amém. Então é essa grande questão, essa grande questão do anunciamento do projeto de salvação do homem, da redenção do homem, ela tem uma expectativa desde os tempos antigos. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não pode ser surpreendido com nada. Você está comigo? Deus, Ele resolve os problemas antes dos problemas existirem. Você está comigo? Então, Deus já estava com esse plano
porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já estava com um plano de salvar e de redimir a raça humana. E quando o tempo vai passando, Eva dá à luz ao primeiro filho, Caim, está comigo? E ela diz: dei à luz a um varão com o auxílio do Senhor. Quando a gente vai estudar um pouco sobre os textos originais, a gente vai ver uma coisa interessante. Eva diz assim: dei à luz a um varão com o auxílio o Senhor. É interessante isso, porque a gente vai ver a expectativa de que a mulher tinha, de que talvez Caim fosse essa pessoa que Deus falou em Gênesis 13:15. A expectativa de Eva talvez fosse que Caim seja esse homem descendente da mulher, que fosse redimir o homem do pecado deles, do pecado dos seus pais. E quando a gente vai ver, sabe, a continuidade disso, a gente vai ver que quando Lameque toma Noé nas mãos, o seu filho, ele diz, ele levanta os meninos de Noé: tu nos consolará e nos trará descanso. Ou seja, é muito parecido com a palavra que Deus havia imputado acerca do tempo de vitória, que estava se referindo a Jesus sobre o diabo. Você está comigo? Então ele já acreditava que talvez Noé fosse esse possível homem descendente da mulher, que esmagaria a serpente, que venceria Satanás e que traria de volta tudo aquilo que Adão perdeu. E isso vai perpassando de geração em geração as profecias de Deus, as alianças de Deus com os homens. Você está comigo? E essa expectativa que foi sendo gerada e que só foi crescendo dentro do povo de Deus até a vinda de Jesus. Você pode imaginar todo um povo crescendo em uma expectativa de que havia um homem, descendente da mulher, que iria resolver os problemas deles? Porque muitas vezes a gente não tem noção do que Adão perdeu. Você tem noção do que Adão perdeu? Às vezes a gente não para pensar nisso. Mas o que Adão não, o que você perdeu? Porque Adão caiu e a humanidade estava nele. Porque a Bíblia diz que Adão caiu, logo todos caíram. Por meio de um, a morte passou a todos os homens. Você está comigo? Então, você tem ideia do que você perdeu? É por isso que muitas vezes o Evangelho não tem, sabe, não tem aquela atração para as pessoas. Porque elas não têm ideia do que Adão perdeu, elas não têm ideia do que elas perderam. Você está comigo? Por isso que muitas vezes o Evangelho deixa de ser atrativo para as pessoas. Porque elas não têm ideia da vida que Adão tinha antes do pecado. E se eu for parar para falar aqui, a gente vai se aprofundar em algo muito, mas muito complexo, no que diz respeito à vida que Adão tinha. E como funcionava o ecossistema de Deus acerca da criação. Você está comigo? E eu te provo na Bíblia que nem cadeia alimentar tinha. Porque não era o plano de Deus e o projeto de Deus que um animal, para se alimentar, matasse outro animal. Deus não queria que fosse dessa forma. Você está comigo? E se a gente for analisar biblicamente, a carne, ela só foi dada como alimento no dilúvio. E antes do dilúvio não podia. Por quê? Porque nunca foi o projeto de Deus que o homem manchasse a criação para poder obter vantagens. A criação, ela funcionava perfeitamente. O ecossistema de Deus com a terra e com o homem funcionava, irmãos, perfeitamente. Não havia espaço para debilidades, não tinha espaço para fraquezas, não tinha espaço para falhas. Você está comigo? Era um processo de produção que era 100%. Não tinha risco de falhar. E muito mais do que isso. Pastor, o senhor está falando só do funcionamento. E a mecânica da comunhão que Deus tinha com Adão também era espetacular. Você está comigo? Adão tinha acesso a Deus de uma forma tão extraordinária, queridos, que talvez não caiba na minha mente como explicar isso para você. No que diz respeito a, sabe, a união, a unidade de Deus acerca da sua principal criação, da coroa da criação, que era o homem. Porque quando Deus cria todas as coisas, que coloca Adão para governar e sujeitar a terra, é como se Adão fosse o próprio Deus na terra. Você está comigo? Então todas as decisões que Adão tomava era como se fosse o próprio Deus tomando acerca da terra. Se Adão dizia algo acerca da terra, era como se o próprio Deus estivesse dizendo, porque Adão saiu de Deus. Você está comigo? Então o que o homem perdeu
na queda? A primeira coisa, eu não vou parar para ler os textos, senão vai ficar muito mais cansativo. Depois você lê em casa Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. E você precisa se aplicar, entrar, sinergir naquilo que o texto está dizendo, para a gente poder entrar na revelação. Você está comigo? Mas irmãos, quando o homem peca, a Bíblia diz que ele foge com medo. Porque a voz de Deus Adão perguntando, indagando onde Adão estava. Porque quando ele peca, o homem se esconde porque ouve a voz de Deus. E essa é a desculpa dele. Adão se esconde e Deus diz assim: por que você se escondeu? Onde você está? Adão, onde estás? Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, eu fiquei com medo e me escondi. Ou seja, aquele homem pleno de todas as coisas, que tinha contato e acesso a Deus de uma forma livre e direta, esse homem agora não podia mais ter essa ligação. E até a voz de Deus causou medo. Você está comigo? Você pode parar para pensar o que é a voz de alguém familiar causando medo para você? Porque Deus era como se Adão era como se fizesse parte do próprio Deus. E agora a voz do seu pai lhe causava medo por conta do pecado. Ele ouve a voz de Deus e ele se esconde. Ele diz: ouvi a tua voz e fiquei com medo. E ele se esconde. Está comigo? E a indagação, a sentença de Deus acerca do erro, e Deus prova que agiu de misericórdia e com graça acerca de Adão, porque já fez o primeiro sacrifício. Deus, melhor dizendo, faz o primeiro sacrifício. Houve a primeira morte de animais ali. Deus já cobre a nudez do homem. Você está comigo? Então isso já é um simbolismo do sangue de Jesus cobrindo a sua vida de todo pecado. Aleluia. E Deus já proporciona essa misericórdia, essa clemência para o homem. E qual é a promessa? Vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Qual era a indagação de Deus? Qual era a sinalização de Deus? Vai vir um homem, descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E isso foi replicado por todos os homens e mulheres de geração em geração. Você não pode se esquecer disso. Isso era replicado de geração em geração. E os judeus, eles acordavam com essa expectativa. Isso foi com os patriarcas, com os profetas, com os juízes. Tudo. Todo o plano de Deus apontava para Jesus. Vou dizer de novo para você entender. Todo o plano de Deus apontava para Cristo. Todo ele. Você está comigo? E aí o profeta Isaías, agora eu cheguei no texto que a gente está lendo, com tanta ousadia e intrepidez, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar. Isaías não estava falando dele. Isaías estava apontando para o homem da promessa de Gênesis 13:15. Você está comigo? Aleluia. E as pessoas estavam nessa expectativa. Você pode imaginar milhões e milhões de judeus com a expectativa de que surgisse um homem que iria acabar com tudo, com todo o sofrimento, com toda, sabe? Com toda o sistema que os massacrava, com todo o sistema que os aprisionava, com todo o sistema que os deixava indefeso, que os deixava, sabe, diante da possibilidade de liberdade. Eles estavam clamando. Você está comigo? E Deus ouve o clamor do seu povo. E Jesus vem. Só que a grande questão que eu quero que você entenda é que o mais tremendo da reconciliação de Jesus com o homem não foi os benefícios. Adão tinha tudo. Você está entendendo? Adão tinha tudo. Diga assim: Adão tinha tudo. Só que tem uma coisa que ele perdeu que foi muito mais doloroso do que tudo. Adão tinha prosperidade, Adão tinha saúde, Adão tinha riquezas, Adão tinha tudo. Só que teve algo que ele perdeu que foi muito mais precioso do que tudo que ele tinha. Adão perdeu a conexão.
E essa falta de conexão fez um homem, sabe, viver uma vida incompleta até Jesus. Faltava a parte mais importante. Faltava a parte mais importante. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia agora. João. Eu vou precisar fazer essa leitura com você porque é longa, mas é importante que você acompanhe comigo. João capítulo 17. Oh, glória a Deus. Quem está cheio aí? Quem está transbordando aí? Tome muito cuidado com esse tipo de gente que transborda, viu? Esse tipo de gente costuma ser mais sensível. João capítulo 17 diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. O que é que Jesus fez? Certo. Pai, chegou a hora. Para aí. Chegou a hora de quê? Vamos lá, gente. Chegou a hora de quê? E como é que glorifica? No que diz respeito à missão de Jesus na terra, e diante de tudo aquilo que nós já sabemos que Jesus iria passar, como é que ele glorifica a Deus? Cumprindo a missão que Deus havia mandado. Qual era a missão de Deus? Era esmagar a cabeça da serpente, do diabo. Aí ele vai orar e disse: Senhor, chegou a hora. Eu estou aqui nessa conexão gloriosa contigo para dizer que já está bem pertinho do seu nome ser glorificado e desse povo voltar a ser seu amigo. Está comigo ou não? Agora vai para o versículo 20. Você acredita que Jesus orou por você? Não, você não está. Você acredita que Jesus orou pela sua vida? Aí ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Gente, vocês estão entendendo essa oração de Jesus? Ele disse: Pai, eu oro não só por estes. Jesus estava se referindo aos discípulos, aqueles que estavam perto. Não só por esses daqui, mas eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Aí ele diz: para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Para que eles estejam em nós. Está comigo? Vamos continuar lendo. Para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. E que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vamos continuar lendo. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e sejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora isso aqui é glorioso. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste, e eu os fiz conhecer o teu nome,
e continuarei fazendo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Preste atenção numa coisa, essa oração é uma oração de sacerdócio. Jesus aqui estava orando por aqueles que iriam de crer nele. Ele estava orando por você. Jesus estava bem pertinho de morrer. Ele disse: Pai, já está chegando a hora. A hora chegou. Jesus estava bem pertinho de terminar o seu ciclo, terminar a sua vida no que diz respeito àquilo que ele veio cumprir. Você está comigo? E ele diz: Senhor, diante de tanta revelação que está na minha vida acerca da nossa unidade, eu quero dizer que isso seja uma realidade na vida deles. Assim como nós estamos juntos e temos essa conexão, eu não quero que isso fique só entre nós, eu quero estender isso para eles também. Você tem noção de uma coisa? Adão, ele tinha acesso a Deus. E quando essa conexão é perdida, o homem ele fica incompleto. Mas quando Jesus morre na cruz, que diz está consumado, uma coisa acontece. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E quando o véu do templo se rasga, isso indica, irmãos, para separar o lugar, o santíssimo lugar tinha um véu. E depois desse véu só o sumo sacerdote podia entrar. O simbolismo desse véu rasgado significa que não existe mais a barreira de proteção para entrar nesse lugar santo, esse lugar de intimidade, o lugar da presença de Deus. Esse lugar da presença de Deus que era restrito, esse véu que se rasga, ele está dando esse simbolismo. Não precisa mais de liturgia, não precisa mais desse protocolo para poder chegar até a minha presença. A conexão que existia foi restaurada. Isso aqui foi a introdução para mim começar agora. Quantos estão usando o potencial que essa conexão pode trazer? Porque não basta só saber que Jesus trouxe de volta a tua ligação com Deus. Você está comigo? Não basta só trazer que Jesus trouxe de volta esse acesso a conhecer o que Deus conhece, a usufruir daquilo que Deus proporciona, a ser amigo de Deus. Você está comigo? Amém. Aleluia. Aleluia. Houveram homens na Bíblia que foram chamados de amigo de Deus, e você é chamado de filho de Deus. Só que muitas vezes nós deixamos de fazer jus àquilo que somos chamados na nova aliança. Porque por mais que a revelação da Bíblia ela seja profunda no aspecto daquilo que Jesus fez, porque se eu passasse aqui 3, 4, 5 horas para explicar o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que Ele conquistou por você, talvez ainda não caberia espaço. Você está comigo? Porque a quantidade de coisa que foi perdida e a quantidade de coisa que foi restaurada, meu irmão, é muito grande, é um campo muito aberto, muito amplo que você precisa conhecer. Aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só está desfrutando da introdução. Alguém tem um celular para me emprestar aí, rapidinho? Esses smartphones novos, só para dar uma dica, só para fazer uma ilustração aqui para você. Esses smartphones novos, eles têm uma coisa que é interessante. Quando ele fica com 10% de bateria, algumas funções ficam inúteis. Você está comigo? Você não consegue acessar quando o smartphone ele está com pouca carga. Quando chega a 15% a 10%, você não consegue ativar a câmera. Porque a câmera ela precisa de um nível de bateria acima. Está comigo? Tem algumas coisas que já ficam mais lentas, difíceis de você conseguir mexer, de você conseguir acessar. Por quê? Porque não existe carga suficiente. Mas eu nunca vi ninguém jogando o celular fora por causa disso. Estão comigo ou não? Eu nunca vi alguém jogando o celular fora por causa disso. Rapaz, meu celular descarregou, está com 15%, vou jogar ele fora, vou comprar outro. É assim? O que é que a gente faz? A gente submete ele a uma carga.
Do mesmo jeito que muitas vezes você não desfruta de alguns recursos do teu celular por causa de pouca bateria, assim é a vida do crente. Tem alguns recursos em Deus que nós não desfrutamos por conta de pouca carga. Obrigado, irmão. Pastor, e o que é que está faltando? É unção? Não, irmão, é vasilha. Acho que você não entendeu. Pastor, e o que é que está faltando? É unção? Não, é vasilha. Porque enquanto tinha vasilha, o azeite estava sendo derramado. Quando a vasilha acabou, ele disse, o azeite parou. Mas por quê? Porque não tinha mais vasilha. Mas enquanto tinha, irmãos, o azeite estava caindo. Então o nosso problema não é a unção, é a falta de armazenamento dela. Você está comigo? Então eu quero te dar uma instrução, querido. Chegou o tempo. Chegou o tempo de nós recarregarmos as nossas baterias e aquilo que nós precisamos para poder avançar. E no que diz respeito à vida espiritual, chegou o tempo da gente ativar esse sentimento de fome e sede ainda mais. É aquilo que eu já tenho pregado, é aquilo que eu já tenho ministrado. Se Deus quer que eu acesse níveis maiores, eu não posso me conformar com aquilo que eu já tenho. Você está comigo? É como uma potência diária que eu preciso me submeter para poder continuar vivendo essa vida de Deus. Só que muitos não desfrutam disso. E eu quero te dizer, não tem outro caminho. Amém? Não tem outro caminho. E por mais que algumas pessoas tentem encontrar alguns atalhos para servir a Deus, esse atalho, irmãos, esses atalhos, eles não tem nenhuma ferramenta, nenhum mecanismo que burle você do processo, que tire você do processo. E isso é glorioso, porque tem muito ensinamento no meio do processo. Amém? Então você perdeu muita coisa. E talvez a gente tenha confundido no decorrer da nossa vida duas coisas, conhecimento e prática. Pastor, como assim? A gente lê um texto, a gente acha porque a gente conhece o texto, a gente já vive. Acho que você não entendeu não. A gente foi confundindo ao longo do tempo o conhecimento e a prática. Isso ficou em confusão dentro da igreja durante muitos dias, mas vamos acabar com isso em nome de Jesus, amém? Conhecer um texto, meu Deus, esse texto é tão conhecido, amém, mas isso não significa que ele é praticado. Você está comigo? Então a gente precisa entender e entrar na dimensão do texto para poder extrair a essência daquilo e aplicar na nossa vida. Um texto tão simples como esse, como a oração de Cristo por você, Jesus orou pela sua vida aqui. E ele não fez qualquer oração. Ele disse, Senhor, assim como eu estou aqui orando, eu e você, nós somos um. Eu te conheço, o mundo não te conhece não, mas eu te conheço. E qual era a oração de Jesus? Que eles estejam em mim, assim como eu estou em você. E por que Jesus enfatizou tanto para a gente estar nele? Porque sem essa conexão, a bateria fica fraca. Você está comigo? Sem essa conexão com Jesus, Jesus estava dizendo assim, eu desejo que eles estejam em mim, meu Deus, que a ligação deles comigo seja forte, assim como a nossa é forte. E muitas vezes nós não estamos querendo nos submeter a essa conexão, irmãos. A gente está conectado com tantas outras coisas. Amém? Glória a Deus. É como se o Wi-Fi do seu celular tivesse ligado e aberto a toda a conexão. E dependendo do lugar que você fosse, encontrar algum Wi-Fi que seja de conexão automática, e se você tiver com o Wi-Fi ligado, a sua conexão vai pegar aquela via de influência ali. Você sabia? E eu quero dizer uma coisa para você, eu não estou aberto a outras conexões não, viu? Só tem uma influência que é a de Deus e que ela precisa prevalecer na nossa vida. Se a gente estiver aberto a outras conexões, vai dar errado, irmãos. Você está comigo? É como um vírus querendo se instalar dentro da rede. O que é que a gente tem que fazer com um vírus que se instala? A gente tem que passar um antivírus. Por isso que Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o culto de vocês. Aí no versículo seguinte ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da mente. Pastor, o que é renovação de mente? É abrir mão de um pensamento velho e colocar no lugar um pensamento novo. Isso é renovação de mente. Vou te dar um exemplo. Você está passando no lugar, na integração, lá no Varadouro, e aí passa aquele senhorzinho vendendo CD. Acho que hoje não existe isso mais não, mas vendendo CD. Aí ele está com aquele CD pesado, daquela música do momento, e aquela música fica martelando na sua cabeça. Pá, 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 pá. Quem aqui não já foi pegar um ônibus e na parada de ônibus tem um cara tocando um som bem alto e aquela música fica martelando na sua cabeça? Uma influência que não é a conexão de Deus começa a martelar. Ou quando você está diante de uma tela do seu computador com uma influência errada, e aquilo começa a martelar na sua mente. Talvez uma música, talvez um site que seja uma influência de uma coisa do diabo. Você está comigo? E aquilo começa a martelar. E você tem que se livrar daquele pensamento na hora, porque senão isso pode descer para o seu coração. Você está comigo? Pastor, e como é que faz isso? Muito simples, irmãos. Quer uma dica? Eu vou te dar. Se isso acontece comigo, eu não abro margem para que essa conexão se instale. Quando vem, eu já começo a cantar outra música por cima. Eu estou fazendo o quê? Tirando um pensamento contrário e adicionando um pensamento novo. Renovação de mente, é isso que Paulo diz. Pela palavra. Você está comigo? Você está passando na praia, você vê uma irmã abençoada. A tua mente, você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Aí passa, aquele pensamento vem, antes que ele crie raiz no seu coração. Pai, eu te dou graças pela vida da minha esposa, porque eu amo a minha mulher. Senhor, eu te dou graças porque foi a mulher que tu me deste. Eu repreendo todo o pensamento mal acerca de coisas que não te agradam, em nome de Jesus. E começa a orar em línguas e aquele pensamento sai da sua mente. Você está comigo? Aquilo não desceu e não tomou raízes no seu coração, porque você foi rápido. Irmãos, nesse tempo Deus está precisando de pessoas rápidas para vencer o pecado. Você está comigo? Porque se pensamentos se instalarem no seu coração como um padrão, isso é um vírus que se instala dentro da sua rede. E você vai acabar comprometendo o computador. Você está comigo ou não? Deus restabeleceu a tua conexão, meu irmão. Jesus, Ele restabeleceu a tua conexão. Só que a questão é, eu estou usando o potencial que essa conexão tem? Eu estou usando. Tem pessoas que estão ainda na 3G e estão desfrutando de uma conexão até boa. Mas se você for para 5G, você vai ver que o negócio muda. Amém ou não? É um outro nível de glória. O acesso do download e do upload é diferente. Você vai desfrutar de coisas muito mais excelentes. Você está comigo? Não tem comparação do acesso, da velocidade, das ferramentas, da mecânica, daquilo que pode ser feito acerca de uma internet 5G. Eu estou aqui fazendo uma analogia para que você entenda que se o crente ele se desconectar de Deus, ele não tem utilidade. É como um peixe fora d'água, ele vai se debater por uns minutos ali e... Você está comigo? Para você matar um peixe, irmão, você não precisa nem ferir o peixe, é só tirar ele do lugar dele de origem. Não precisa nem fazer nada com ele, não precisa matar, não precisa... Não, só tira ele que ele vai se debater ali e acabou-se. Tira o crente da conexão dele, ele não serve mais. Vocês estão cansados, né? Tá dando para notar, mas fica firme, só mais um pouquinho. Que hora é? Amém. Fica tranquilo. Quando Deus restabeleceu essa conexão, Ele fez uma promessa. E
qual foi a promessa, pastor? Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Por isso que acabo com isso, de dizer que você está só. Eu fico para não viver com esse povo que fica dizendo que está sozinho. E eu não estou menosprezando a sua solidão, viu? Eu sei que tem muitas pessoas que se sentem assim. Às vezes está rodeado de pessoas e se sente só. Eu sei disso. Mas não diga isso mais não. Principalmente você que conhece a palavra, que tem acesso a uma instrução como essa. Rapaz, eu estou tão sozinho. Tá não, irmãos. Você tem pessoas ao seu lado que lhe ama. E outra, você tem a presença do Espírito Santo que está aí em você. Amém? Então você precisa entender o que Deus tem, atitudes na nossa vida que nós tomamos que torna o sacrifício de Jesus menos suficiente. Vou dizer de novo, tem atitudes na nossa vida que a gente toma que muitas vezes parece que o sacrifício de Jesus não alcançou essa área. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente deixa Jesus mais fraco às vezes, com as nossas atitudes. Deus não pode mais? O Deus do impossível se fechou, foi? O Deus que faz todas as coisas, que se move por todas as coisas, que opera milagres, Ele não está operando milagres hoje em dia mais não? O Deus forte e poderoso nas batalhas, Ele não está perdendo guerra, é? Desde quando Deus conhece limitação? Desde quando Deus conhece derrota? Deus nunca perde em batalha, Deus não conhece limitação, meu irmão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Não existe nada para Deus que tenha algum tipo de ponto fraco. Você pode dizer assim: meu Deus, qual é o ponto fraco de Deus? Não, irmãos. A Bíblia diz que a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Você está comigo? Então com Deus não funciona assim. Com Deus, na pior das hipóteses, ainda é a melhor para você. Amém ou não? Não funciona assim. É por isso que eu decidi me render e deixar de contender e de brigar com Deus. Por quê? Porque eu não vou ganhar. Vou dizer de novo, para de brigar com Deus, irmão. Você não ganha. E por que você não ganha? Por experiência própria. Você está comigo? Não tem como. Se Ele diz, está dito. Se Ele fala, não tem mais como retroceder e voltar atrás. Acabou. A questão é que Deus precisa de pessoas corajosas, que atendam a instrução e sigam. Você está comigo? Você está disposto a ouvir a instrução e seguir? Mesmo que isso pareça loucura para você? Quem tem uma conexão com Deus, confia na voz que está ouvindo. Eu entendo a conexão. Entendo que Jesus restabeleceu a conexão. Calma, fica tranquilo que daqui a pouco eu estou encerrando. Eu entendo que Jesus restabeleceu a conexão. É para mim, eu posso usufruir. Mas às vezes a voz de Deus ainda é um impedimento de acessar. E por quê? Porque não se conhece, ou talvez não se aprendeu a conhecer a voz de Deus. E talvez essa voz esteja confundida com outras vozes. Você está comigo? E eu não admito, e isso não é arrogância, mas isso é ousadia da minha vida, e eu quero falar isso, eu vou soltar isso em você, para você não dormir hoje. Amém? Eu não admito com crente de mais de 5 anos que diga assim: quando é Deus falando comigo? E eu fui muito otimista ainda para dizer mais de 5 anos, que eu podia até reduzir. Porque você tem 5 anos de relacionamento com Deus e ainda não sabe discernir a voz dele. Você convive 5 anos comigo, não dá para saber que voz eu tenho, não? Aí eu te digo, você não está usufruindo do nível de conexão correta.
Tá bom? Eu estou falando isso para o teu bem, porque eu sei que Deus tem mais para acrescentar na tua vida. Se a gente for fazer um retrospecto do teu dia, a gente vai entender alguns aspectos de porque às vezes a gente não está usufruindo do nível de expectativa que Deus deseja. E essa palavra não é para deixar você mais triste não, quando você sair da igreja. Essa palavra é para te empolgar, é para te levantar. Deus quer ver você bem. Você sabia? Deus quer ver você bem. A voz de Deus não é para te deixar com medo, como deixou Adão. Se você ouvir a voz de Deus e ficar com medo, você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo outra voz. Pastor, eu ouvi a voz de Deus e fiquei com medo. Rapaz, a voz de Deus traz descanso, paz, confirmação. Está comigo? Porque Adão ouve a voz de Deus e ele se esconde. Mas quando essa conexão é restaurada? Você está comigo? Você está comigo? Quando essa conexão é restaurada? É diferente. A Bíblia diz que tinha um homem orando. Saulo cai por terra. O próprio Jesus se apresenta para ele. Eu vou abrir um parênteses só para explicar isso para você. O próprio Jesus se apresenta para ele e diz assim: Saulo, por que você me persegue? E Saulo ainda meio doido assim da experiência. Quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O homem passa 3 dias cego. Aí Deus vai falar com um servo de Deus que estava na brecha ali, na porta. Deus vai falar com Ananias. E Deus foi muito preciso na instrução. Ananias, vai até uma rua chamada Direita. Que lá vai ter um cara chamado Saulo. Ele está cego. Tu vai impor as mãos sobre ele e ele vai ficar curado. Aí Ananias diz: Senhor, eu conheço esse Saulo. Ele está matando os crentes aí. Ananias tentou hesitar, só que a instrução de Deus foi muito precisa. Aí Deus enfatiza, dizendo: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. A conexão é direta de um filho de Deus. E existem outras passagens na Bíblia que a gente vai ver pessoas tendo acesso a essa conexão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele foi elevado ao 3º céu. Você está comigo ou não? Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas é porque era o apóstolo Paulo. Irmãos, eu acredito nessas coisas. Pessoas tendo experiências extraordinárias com Deus, ao ponto de Deus revelar coisas que não revela para outras pessoas. Eu creio nisso. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos terão visões, os jovens terão visões. Amém? Eu creio. Em que nível está o teu acesso? Se a gente fosse colocar um desenho de um Wi-Fi aqui na parede preta, tu estava no primeiro pontinho, no segundo ou no terceiro? Sabe aquela conexão Wi-Fi que tem 3 pontinhos? É assim ou não é a conexão Wi-Fi? Você estava no terceiro ponto, no primeiro ou no segundo. Aí você diz assim: não, pastor, mas é porque as paredes da minha casa elas são muito grossas. No quarto pega, mas na sala não pega. Não sei se é assim na sua casa, mas na minha não funciona muito no meu quarto não. A conexão ela é falha por conta às vezes da interferência do sinal. Essa interferência muitas vezes é pecado, espiritualmente falando, que para de acessar coisas no mundo espiritual. Às vezes você está até conectado, mas às vezes uma falha, um impedimento se levanta para que você não acesse. Preste atenção numa coisa interessante: o pecado não afasta Deus de você. É você que se afasta de Deus. Existe uma diferença grande, viu? O pecado não é Deus que se afasta de você, porque Deus te ama. Apesar dele abominar o pecado, mas Ele te ama.
a ira de Deus contra o pecado não anula o amor dele pelo pecador. Então Deus, ele nos ama, apesar de hoje a gente estar numa condição espiritual diferente, amém? Então Deus ama você, ama também o pecador, está comigo? Agora preste atenção, uma coisa interessante. O pecado não faz Deus se afastar de você. Deus continua na mesma posição. Pastor, como assim? Não, Deus continua ali, irmão. Deus continua lá. Eu quero essa conexão. Eu tenho um prazer em me relacionar com você. E o que é que faz? É a gente que dá passos para trás. E as barreiras, elas são levantadas. Você está comigo? Pastor, eu estou com dificuldade de conexão. Então você tem que fazer uma autoanálise na sua vida. E isso não é uma palavra de condenação, não. Isso é uma palavra de cuidado, de zelo pastoral. Você está comigo? Fica de pé. Vem a banda para cá. A gente está encerrando já, amém? Quantos aqui foram edificados com essa palavra? Oh, glória a Deus. Sabedoria do alto, amém? Deus é bom. Aleluia. Eu estou usufruindo de uma unção diferente, em nome de Jesus. O Senhor tem nos capacitado para a gente viver coisas extraordinárias. E é tempo da igreja começar a se mover no que diz respeito a essas ferramentas, amém? Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, eu oro para que pessoas entendam, Senhor, todos que estão aqui, a excelência dessa conexão. Essa conexão que foi profetizada desde a vida dos profetas, desde a aliança com Deus, com Abraão lá atrás, para o início do processo de caminhada com o seu povo, quando Deus faz promessas, e isso foi se perpetuando, isso foi ficando mais longo. O Senhor foi alimentando essa expectativa no seu povo, até que veio Jesus, e o Senhor reestabeleceu na humanidade a conexão perfeita. Nós sabemos que o pecado muitas vezes atrapalha, Senhor, essa conexão, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelo velho homem, pelas características do velho homem. Mas assim como o apóstolo Paulo diz, se despindo do novo homem e se revestindo do novo, se despindo do velho, se despojando do velho e se revestindo do novo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, pessoas usufruindo dessa conexão ainda mais. Isso não é uma palavra de condenação. Isso não é uma palavra para deixar a igreja cabisbaixa, mas é uma palavra, Senhor, que nos levante por dentro, porque o Senhor restabeleceu no seu coração uma unidade conosco. Eu quero ser ou melhor dizendo, eu já sou um só contigo. Nós temos uma conexão direta, não existe mais barreiras. Senhor, eu te dou graças. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Pai. Aleluia. Graças eu te dou, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Você recebeu a palavra? Eu sei que hoje eu não estou com roupa de pastor, não. Eu estou fardado ainda. Mas eu acredito que isso não invalida aquilo que está dentro do meu coração. Amém? O Senhor está interessado nos corações, amém, rendidos para desfrutar da unção. Amém? Então eu acredito que você desfrutou, né? Eu sei que o cansaço às vezes toma conta da gente, a gente quer às vezes dar aquela cochilada, mas se você absorveu pelo menos 10% dessa mensagem, já é para a gente refletir um pouquinho naquilo que a gente precisa se mover em Deus, para entender o potencial que há na unidade. Irmãos,
Irmãos, hoje de manhã eu acordei. Eu demorei para dormir ontem. Orei bastante. E eu estava orando. E eu disse: Senhor, obrigado. E eu não conseguia dizer outra coisa. Eu tenho gastado tempo, talvez isso ajude você. E eu quero te dar um conselho quando você for orar. Talvez isso te ajude um pouco a ficar mais conectado. Eu não consigo orar e pedir coisas para mim. É impressionante que quando eu começo a me mover em oração, eu só consigo exaltar a majestade de Deus. E às vezes eu passo muito tempo apenas exaltando Deus. Você já passou 1 hora dizendo que Deus é bom? Muito, pastor, 30 minutos só dizendo que Ele é lindo, que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, que Ele é incrível, que a sua misericórdia dura para sempre, que a sua graça é incondicional, que o seu amor é eterno. E você começa a entrar nessa dimensão de elogiar Deus. Você vai ver que isso começa a abrir portas. Você está comigo? Amém? Fica a dica. Aleluia. Pai, obrigado por esse culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as ricas consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família e todos os membros da Igreja Cristã Livres pela Graça, espalhados aí pelo Nordeste. Nós cremos na unção e da visão que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Diga amém. Amo você. Cumprimenta aí 2 ou 3 pessoas. Não vai para casa sem dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus abençoe.